Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo que a gente está gravando no quadro Informação para a Revolução. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o processo de mudança e como que a gente pode aprender a lidar com ele da melhor forma possível. E para esse bate-papo, eu convidei a Leamar para a gente começar a compartilhar com vocês as nossas vivências e experiências para que a gente possa trazer esse conteúdo de uma forma leve, né, e que agregue na vida de cada um. E antes da gente começar aqui, eu queria convidá-los a vocês se inscreverem no meu canal, dê um like, comenta e compartilha para que a gente possa conseguir atingir ainda mais pessoas. E para a gente estar começando a discorrer sobre esse assunto, eu queria que a gente começasse a refletir. Por que mudar? Porque, de certa forma, todos nós sabemos que a vida está em constante mudança, está em constante transformação, mas que cada um ainda tem um pouquinho de resistência ao lidar com alguma mudança. Por que que alguns preferem se manter numa zona de conforto, onde é um lugar conhecido, um lugar propício, e quando chega alguma situação de mudança, a pessoa acaba gerando alguma situação de sofrimento, medo? Por que que a mudança, de certa forma, a gente não consegue encarar como algo positivo, algo que vai gerar aprendizado, e a gente acaba deixando o negativo, o lado negativo falar mais alto? E é sobre isso que a gente vai discorrer um pouquinho. Nesse sentido, eu entendo que a zona de conforto, ela traz pra gente uma falsa sensação de ter controle de algo incontrolável. E isso acaba quando a gente tem que lidar com alguma mudança no nosso dia a dia, na nossa vida, isso acaba gerando um sentimento de resistência dentro de nós. E eu queria, Leamar, que você pudesse compartilhar um pouquinho pra gente como que você acha que a gente pode aprender a lidar com essa resistência ao processo da mudança. Primeiro a gente precisa entender por que dessa resistência. A nossa mente automaticamente assim entende que o processo de sair de algo que é rotina, que é conhecido, gasta mais energia e que isso vai trazer algum tipo de sofrimento, porque tira da rotina de algo que é conhecido. Porém, isso acontece de forma a gente não ter controle disso, porque o tempo todo essa mudança acontece. Então, a proposta nesse sentido é de entender essa dificuldade da mente, de querer continuar numa rotina e sair disso e gerenciar esse processo de forma a identificar com o seu propósito de vida, com o seu objetivo, que faz pulsar mais forte no seu coração. E para isso, Camila, para a gente entender o que pulsa mais forte no coração, é extremamente importante você silenciar, entender o seu processo de momento. Essa é a fase que eu considero a mais complicada, porque no momento que você faz silêncio, entende o que é inaceitável por você, mas que acontece em você mesmo, a gente tende a sair desse universo e ir para o universo do outro. Porque é mais fácil. Na medida que eu coloco para o outro fazer algo para que eu me sinta bem, eu não preciso fazer nada, mas o outro sim. Só que isso é um sinal muito triste, porque você deixa de assistir a sua vida, de gerenciar os seus processos e colocar toda a sua energia, todos os seus recursos, as suas habilidades em detrimento de uma mudança no outro que está fora de você. Sua vida passa a perder o sentido. E isso colabora com a baixa autoestima, colabora com a tristeza, a pessoa vai ficando entristecida, porque ela não encontra sentido dentro de si. Perfeito. Gera insegurança. Gera insegurança, a pessoa geralmente tem atitudes inseguras. Inseguras por quê? Você não está construindo dentro de você a sua força, a sua confiança, porque tudo acontece no universo externo, no universo do outro.
A expectativa é no que o outro faça para que eu me sinta bem. Mas e eu? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer em detrimento de mim mesmo? O primeiro desafio é isso. É entender a condição que você está no momento. Quais são os seus limites do momento? O que te incomoda mais? O que te machuca mais? Porque tira do seu processo, da sua evolução, tira do seu caminho, né? E você não exercita o seu potencial interno, porque você coloca isso na responsabilidade do outro. Você deixa para que o outro faça, na ilusão de que se o outro mudar, você vai se sentir melhor. Exatamente. A gente projeta isso, a gente transfere essa responsabilidade. É uma transferência. É uma transferência de responsabilidade. E é engraçado, conectando com o que a Leamar está trazendo, pessoal, é muito mais fácil eu apontar e eu enxergar o defeito no outro do que eu ver exatamente o que eu tenho que trabalhar internamente, o meu defeito, alguma insegurança, alguma dificuldade que eu tô tendo. Então, às vezes, alguma característica, alguma atitude negativa que o outro tem comigo que me incomoda, é porque aquilo está em mim, aquilo que tem que ser trabalhado primeiramente dentro de mim, né? Que é o interno que a Leamar está trazendo aqui. É muito fácil você projetar, você colocar, né? Ficar atento à atitude do outro, percebendo a vida do outro, sendo que a preciosidade está dentro de nós. Então, para a gente começar a lidar com qualquer tipo de mudança na nossa vida, a gente tem que fazer essa conexão interna. Isso, é esse voltar. É como se fosse um direcionamento de foco. Enquanto eu direciono o foco para algo diferente do que realmente precisa ser observado, sentido e identificado dentro de mim, eu estou perdendo tempo, perdendo energia, né? E aumentando o vazio interno. Sabe aquela sensação de vazio, de falta de sentido, de não encontrar coerência em si mesmo e de estar sempre esperando que alguém faça algo para que eu me sinta bem? Ah, se o meu marido me amasse mais, eu seria mais feliz. Mas e eu? Amo meu marido? O que eu faço para o relacionamento ficar saudável, bacana para mim e para o outro? Né? Isso depende desse silêncio inicial e dessa observação da condição que eu estou no momento. É difícil? É muito desafiador para todos nós. Por quê? A gente foi condicionado a não fazer esse exercício. Porque eu entendo que essa é a chave que a gente precisa virar. É entender a situação de momento, o que incomoda, o que precisa ser transformado antes de qualquer coisa. Porque essa mudança, como a Camila falou muito bem, ela acontece naturalmente. Querendo a gente ou não querendo, isso ocorre. E a chamadinha é, se tudo muda o tempo inteiro, que essa mudança seja gerenciada e objetiva para aquilo que faz sentido em mim. Mas se eu não fizer essa observação interna, eu não vou compreender o que tem sentido para mim. O que realmente me faz vibrar mais forte, me faz ressonar com aquilo que acende a minha luz interna. Eu não vou compreender nunca, enquanto eu estiver observando o outro. E esse outro que a gente está falando aqui, são pessoas muito próximas da gente. São os mais próximos. Os mais próximos, aqueles que convivem com a gente. E muitas vezes a gente quer separar, a gente quer mudar de casa, a gente quer mudar de relacionamento, porque aquele outro me incomoda bastante. E a gente acha que isso vai resolver o problema. E pensamos que isso vai resolver. Mas o que geralmente acontece, pessoal? Né? Você encontra uma pessoa diferente com as mesmas características e você começa naquele looping infinito de viver o sofrimento, a dor, a carência, a escassez. Você repete aquele padrão. Inconsciente ou conscientemente, você repete e não entende o que precisa ser feito. Porque esse primeiro passo do silenciar e identificar, ele foi negligenciado. Né? Exatamente. Ele não foi vivenciado. Agora, é um processo oneroso para a gente? É. Não adianta falar que é gostoso, que é fácil, não é fácil. Não é quentinho, não é confortável. Não é confortável, tira total da zona de conforto. Perfeito. Daquela situação que você entende que é confortável, que é segura. Exato. A sensação de segurança de ficar
de controlar o incontrolável. Isso, exato. Faltou aqui a palavra. Mas é importante essa fase do silenciar e identificar, para a gente depois entender o que precisa ser modificado. Eu entendo isso como gerenciamento da mudança. É isso. Todo mundo muda, mas a questão está sendo gerenciada por mim ou não? É o externo que me gerencia. Porque ao passo que eu coloco a responsabilidade no externo, aí forças externas começam a gerenciar o meu processo de mudança. E aí é mais difícil. Exatamente. Causa dor, causa desconforto, né? Algo que poderia ser leve e que poderia ser mais construtivo se torna pesado. Porque eu estou oferecendo a resistência para esse processo acontecer. Perfeito. E é muito bacana, gente, quando a gente começa a refletir, né? A gente está vendo que para lidar com qualquer mudança, eu tenho que voltar para mim, né? Para esse silêncio, me trabalhar. E com isso, a gente começa a perceber que nós somos instrumentos de reajuste de nós mesmos, né? O fato de me trabalhar, de me conhecer, de ver o que está me incomodando, por que eu estou tendo uma certa resistência para lidar com uma situação nova que está chegando para mim, né? Que está me tirando daquela zona de conforto. Eu tenho a capacidade de me reajustar, né? Me trabalhar e, de certa forma, me sentir, me colocar ali como um agente daquela mudança, um agente daquela transformação. Eu vou ser, de certa forma, a protagonista, né? Que é o que a Leamar comentou, da gente fazer a mudança, com que o processo de mudança seja gerenciável. Eu não vou ver aquela mudança acontecendo, vou ficar assistindo ali, só observando, né, Leamar? Julgando. Exatamente. Ou tentando, gastando uma energia, interpretando, nossa, mas por que aquilo chegou para mim? Exato. Não queria que fosse dessa forma, né? A gente geralmente tem essa visão, assim, de cara. A negativa, né? Eu não queria que fosse assim, Exato. Eu não gostaria que acontecesse dessa forma. Perfeitamente. Então, gente, fica aí pra gente o fato de tá acontecendo ali alguma mudança, ótimo, beleza, isso é positivo. A vida, né, o nosso universo, ele tá em constante mudança o tempo todo. Mas o que eu vou aprender com aquela mudança? Como que eu posso fazer diferente, né, para que aquilo se torne algo que vai me acrescentar, que vai me agregar, né, e que vai fazer diferença na minha vida? Então fica aí, né, essa primeira reflexão do nosso bate-papo. Mas como fazer para que isso, depois que você identifica os pontos fracos, você entendeu o que está em você, que o outro só mostrou para você algo que está aí, como fazer para que isso possa se transformar de uma forma mais leve possível, né? Qual a dica, né, Camila, que a gente pode passar aí, que possa trazer sentido para vocês nesse momento crucial da transformação, né? Bom, esse processo do próximo passo. E aí? Eu entendi, vai ficar na ferida? Vai ficar andando em torno daquilo? Nossa, eu tenho mesmo esse defeito, essa situação realmente, nossa, mas é muito difícil e tal. Mas e aí, gente, o que fazer com essa situação, Camila? Perfeito. Eu acho que, assim, uma técnica que pode ser útil nesse caso é a gente trabalhar o poder da visualização. O que seria isso? Conecta com o que a gente está falando, né? De voltar para o interno e silenciar, né? Ficar conectado com você mesmo. E a visualização, pessoal, é você estar ali, né? Esquece tudo que está ao seu redor, foque em você, vá para um lugar propício, né, onde você consiga fazer essa conexão interna, talvez uma natureza, um ambiente que esteja ali, né, que te dê uma tranquilidade, e você, através, né, fecha o olho, tenta se conectar bem profundo mesmo com você, você tenta visualizar você passando por esse processo de mudança da melhor forma possível, e coloca bastante cor, né, se veja enfrentando todos aqueles detalhezinhos que às vezes está te gerando aquele medo, aquela insegurança, será que eu vou conseguir? Se veja superando cada um desses momentos, sabe? Se veja já como se aquilo já tivesse sido realmente resolvido. Porque o fato da gente criar isso no mental
faz uma diferença enorme. Tudo, né, no nosso universo é energia. Então, faz com que você consiga lidar com esse processo, com essa situação de uma forma leve. Você gera primeiro em você, coloca certeza, coloca emoção, né, com bastante intensidade. Coloca som, coloca Som. uma música agradável, um som que vai Perfeito. favorecer, né? Perfeito. Isso que a Camila está comentando é colocar a mente num estado de flexibilidade para, de fato, a mudança acontecer. É isso. Esvaziar a mente daquilo que faz esses padrões negativos se repetirem. É desprogramar tudo isso. Quando a mente entra nesse estado criativo de cor, de som, de equilíbrio, de harmonia, ela está no ponto certo de você desprogramar o que você não quer e, na sequência, programar tudo o que você quer. Isso só é possível quando esse caminho é percorrido, é aceito, é acolhido por você mesmo e principalmente compreendido como algo natural, que faz parte, que é do ser, que não é vergonhoso, que não é ser menor que o outro, você reconhecer que você falha em X situação. Diante disso, desprogramando isso, você tem condição de fazer uma nova programação do que você quer. Porque nesse processo você já entendeu qual que é seu propósito, qual que é seu objetivo, o que é que faz sentido dentro de você. Diante disso é muito mais fácil você criar um programa novo para que a sua mente possa operar numa potência mais elevada, né? Criando sensações mais elevadas, uma mente mais clara, mais objetiva. E aí você já começa a sentir o gosto, o prazer da vitória sobre você mesmo. É a vitória sobre você mesmo. É vencer a si mesmo. É uma vencer o ego. É uma superação. É o entendimento de que é possível, de que é real, de que é palpável. É só ter a consciência de que é natural, que faz parte, que o ser humano passa por isso. Que não é tão feio assim, que não é tão difícil assim, que é possível. Que é possível. Tudo é possível. Tudo é possível quando a gente faz esse processo de entender o que faz sentido para você. Isso só ocorre no interno, a gente não vai conseguir isso no externo. Exatamente. Porque a gente não muda nada que está fora da gente, a gente só muda aqui. A autoridade que nós temos é sobre nós mesmos. Eu não tenho nenhuma autoridade para fazer o outro mudar para que eu me sinta bem em relação a determinada coisa. A minha autoridade se restringe a esse universo aqui, que é o meu universo interno. É aqui a minha obra de criação, a criação do meu ser mais feliz, mais pleno, mais integrado em si mesmo. Perfeito. E dentro das nossas experiências e vivências de vida, eu comecei a perceber que a nossa vida acaba ficando mais leve quando eu compreendo o fluxo da vida e quando eu me permito entrar e aceitar esse fluxo. E o que seria isso? O fluxo, gente, ele acontece o tempo inteiro. Às vezes você tá ali numa ocasião que você projeta exatamente aquilo que você acha que deve acontecer, né? Uma meta. Ai, por exemplo, mês que vem eu vou estar comprando aquele carro dos meus sonhos. Só que chega nesse mês que vem, aquilo acaba não acontecendo, né? Chega para você uma outra informação, um outro sinal. E o fluxo é eu aprender a ficar atenta a esse sinal que está chegando para mim, né? O fato de eu não conseguir conquistar a compra daquele carro naquele momento, mas eu perceber os outros sinais que chegaram para mim, que de certa forma tem muita informação, né? Que eu até brinco aí, que é a pérola, a principal pérola do que a vida está trazendo, que eu preciso para aquele momento. E nesse fluxo eu vou conseguir compreender que as informações que estão chegando para mim acerca de eu não conseguir conquistar o carro naquele mês, daquela forma que eu projetei, é mais importante do que eu realmente estar conquistando, sabe, gente? É você ficar atento aos sinais que chegam para você. Aos detalhes. Aos detalhes, porque cada sinal desse tem muita informação, tem uma preciosidade e é exatamente aquilo que a gente precisa. Faz parte da construção da base
para que quando o carro seja realmente alcançado, você tenha condição de receber esse carro. A gente usou o exemplo do carro, né, Camila? Mas é qualquer situação. Às vezes é um relacionamento novo, um emprego novo, uma nova moradia, porque muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não está preparado para vivenciar esse algo. E o que a Camila está dizendo é entrar no fluxo e acessar as informações do fluxo é exatamente compreender as informações que vão fazer parte da construção da base, para que você possa então acessar esse algo. O que assim eu entendo disso? Que nada está errado, que nada está perdido, que tudo faz parte do processo de construção. E que quando a gente desenvolve essa magia de perceber os detalhes, tudo fica mais significativo. Com mais cor, com mais brilho, mais agradável. Mais leve. Mais leve. Diminuir um pouco essa postura do julgamento do outro, de si mesmo. Por que não consegui isso? Por que não consegui aquilo? Mas espera aí, onde está a pérola por trás disso? O que realmente está chegando para mim nessa vivência, nessa experiência? Porque isso vai tornar mais leve, que é a proposta desse nosso encontro aqui, né? Fazer as transformações de forma que fique mais leve, mais gostosa de ser vivenciada. Exatamente. E para a gente mostrar, né, para vocês que tudo que acontece na nossa vida, a gente também pode ter duas escolhas. Ou eu vou complicar aquilo, ou eu vou simplificar. Isso. Né? Então, gente, para a gente conseguir ter mais leveza no nosso dia a dia, mais leveza para lidar com as situações, né? Porque controlar algo incontrolável não faz sentido algum, né? É como se fosse querer controlar as ondas do mar. E, às vezes, colocar energia naquilo para entender o que está acontecendo não é por aí. Então, tentar compreender aquilo que não está acessível naquele momento, de certa forma, é uma perda de energia, né? Então, fica aí pra gente essa reflexão. E uma coisa também que eu acho relevante dentro desse processo que a gente vem conversando aqui, é que a gente tenta enxergar as situações sempre como um pesquisador, né? Tentar ver o que aquilo pode trazer de relevante para mim, o que aquele sinal, por que ele está chegando para mim daquela forma, que às vezes não é o que eu queria, às vezes não era o que eu estava projetando com base em alguma meta, né? Que a gente deu o exemplo aí do carro. Então, o fato de você ser pesquisador te coloca numa situação onde você consegue ter mais clareza, né? Diante do que está acontecendo com você. Mais aberto, né? Aberto. Mais aberto para perceber, para receber. Temos o hábito de questionar muito, de falar muito e não esperar a resposta chegar. Não esperar a coisa fazer sentido em si mesmo. Porque a tagarelice mental não nos permite que a coisa chegue e faça sentido. Exatamente. Né? E no momento em que essa situação, essa dinâmica acontece, ela pode demorar um pouquinho para chegar. Às vezes você faz uma pergunta, nossa, esse sinal quer me mostrar exatamente o quê? A resposta nem sempre vai chegar para você naquele momento, mas ela vai chegar no decorrer do dia, da semana. E aí, será que a gente está focado para poder perceber a resposta? Eu penso que o universo é próspero e cheio de tudo que a gente precisa, né? Depende, então, da nossa abertura, da nossa intenção e atenção para perceber a resposta que vai fazer a grande mudança na nossa vida. Exatamente. Esse é o ponto. E para a gente concluir o nosso bate-papo, eu gostaria de ressaltar que quando a pessoa consegue vivenciar o processo de mudança de uma forma natural, assim como ela consegue elaborar sensações elevadas em si mesmo, como a alegria, a autoestima, aquela frequência de superação que é maravilhosa. E com isso ela consegue ter mais leveza para lidar com qualquer situação que surgir na sua vida. Que é natural, a mudança acontece querendo a gente ou não. É trazer esse entendimento do natural que é. Quebrar essa ideia
de que mudar dói, que mudar não traz conforto. Traz sim, gente. O conforto vem na sequência do processo, né? É entender isso para que a gente possa ter uma vida cheia de significados. É isso. Pessoal, obrigada por esse momento. Espero que, de certa forma, esse conteúdo possa agregar na vida de vocês, assim como agregou na minha. Acredito que na vida da Leamar também. E a gente se encontra aí no próximo bate-papo. Obrigada, Leamar. Obrigada. Um beijo.